Agora, olha aqui, teve algum momento mais crítico, né? Vocês começaram dizendo que ele, em nenhum momento, teve depressão, teve raiva, não ódio, mas teve algum momento mais crítico, mais tenso, que vocês se recordam, que mereça registro? Assim, os momentos mais tensos foram, sem dúvida nenhuma, da morte do irmão, né, e do neto. Aquilo foi realmente do irmão, não permitiram que ele sequer fosse ao velório. E do neto permitiram, ele foi e ficou lá, vigiado, sem poder conversar direito com as pessoas. E aquilo realmente foi muito, muito triste, muito triste. Para os dois, assim que eu me lembre, foram os dois. Assim, a morte do Sigmaringa Seixas deixou ele muito abatido. Ele realmente sentiu demais a morte do Sigmaringa Seixas também. O Sigmaringa tinha vindo aqui visitá-lo mais de uma vez e ele sentiu muito. Então, foram momentos de tristeza, de fato, momentos muito tristes, né? E, às vezes, também tivemos, não sei se foi esse sentido da pergunta do Alberto, alguns momentos de tensão, quando foi concedido o direito de entrevista a ele, depois o ministro do Supremo suspendeu. Na primeira entrevista que vieram aqui a Mônica e o Florestan... Bergamo, né? A Mônica Bergamo, exatamente. E a Mônica Bergamo, eu fui numa reunião, o Florestan Fernandes estava presente, tinha uma advogada representando a Mônica Bergamo, e ali houve uma tensão grande. Da minha parte, eu tive 3 momentos, talvez, de tensão, alguns deles, 2 deles o Rocha presenciou, mas um naquele famoso domingo, em que houve uma ordem para que o presidente fosse liberado e a Polícia Federal não cumpriu. Eu e o Rocha tivemos momentos de tensão com o delegado que estava lá no momento, mas nesse dia, para combinar a entrevista, foi um pouco tenso também para nós, não para o presidente, porque eles queriam meter órgãos de imprensa que não estavam fazendo parte, queriam obrigar o presidente a aceitar. O presidente disse: eu não aceito, quem vai fazer a entrevista são os 2 jornalistas. Então, houve alguns momentos de tensão ali com a Polícia Federal, que a gente administrava de uma certa forma, né, Rocha? Teve outro momento de muita tensão também, foi quando cogitaram de transferir ele para uma unidade militar para São Paulo. Isso foi um momento de muita tensão também, porque nós ficamos sem saber direito qual é Rocha. E não era uma unidade militar, né? Era a penitenciária de Tremembé, que é violenta, que tem lá ali foi tenso. Houve a ordem de um juiz para que ele fosse transferido, e no mesmo dia, felizmente, o tribunal suspendeu. Mas o Rocha lembrou bem, foi um momento de tensão. E mais, o governador Dória interferindo para ele ir para Tremembé. Quer dizer, na hora, em São Paulo, tudo correu assim, aquilo que demora 6 meses na justiça, fizeram em 2, 3 horas. E havia o perigo do presidente ter que ir para lá. O Dória querendo roubar do Moro o troféuzinho, né? O Lula. É um negócio absurdo. Agora, olha aqui. Outro momento de muita tensão foi quando o desembargador deu a liminar para soltar o presidente Lula no final de semana, e aqui foi um domingo de... É como se fosse uma final de Copa do Mundo que... era durante a Copa do Mundo aquilo. Era durante a Copa do Mundo, eu me recordo disso, 2018, né? No mês da Copa. Mas e aí, o que aconteceu aí? O Alberto, o juiz deu a liminar, o desembargador, estamos já, o Rocha vai lembrar o nome dele, e dentro da sua competência... Favreto. O Favreto deu a liminar, absolutamente legal, dentro da sua competência. Ele era o desembargador em plantão do caso aquele dia. Nós vamos omitir algumas coisas, mas chegamos de manhãzinha na Polícia Federal com a ordem do juiz, com o alvará de soltura. Estavam juntos os deputados, 2 deputados que tinham atuado nessa medida, e chegamos na Polícia Federal para cumprir a ordem. E aí começou toda essa história que nós sabemos. O Chastalo não estava lá, chegou logo depois, e eles fizeram de tudo para não cumprir a ordem. Dá para dizer agora que a primeira pessoa que chegou disse: não, o doutor Moro pediu para segurar porque ele está vendo não sei o quê. Mas o doutor Moro não tinha nada com isso. Era um processo que estava na vara de execução de pena, que não era mais a vara que o Moro tinha, ele não tinha nada a ver com essa situação, mas foi um dia tenso porque eu e o Rocha ficamos a manhã toda dentro da delegacia da Polícia Federal, tentando cumprir a ordem,
e na parte da tarde também nós voltamos. E era assim, sai, não sai, sai, não sai. Aliás, precisa ser dito que o presidente, desde o primeiro momento de manhã, não acreditava que ele ia sair. Né? Ele diz, olha, há quanto tempo eu vou ficar fora? É uma história assim. O Vavá estava doente, e estava mal o Vavá, e nós chegamos lá domingo de manhã. 8h30 da manhã nós entramos nessa, eu, o Manuel Caetano, o Vadir Damus e o Paulo Pimenta. Ele olhou, ele já estava em pé, sentado, lendo um livro, ele olhou assim, levantou e ficou assim, com a cara apreensiva. Aí o Vadir brincou, presidente, nós vamos aqui lhe soltar. Olha, o Roberto, é incrível. Ele olhou para o Vadir Damus e falou assim, tá, e quanto tempo eu vou ficar lá fora? Aí o Vadir, mas que isso, presidente? Que isso o quê, Vadir? Hoje é domingo, esse troço é o liminar de plantão, amanhã vão me prender de novo. Desse jeito, cara. Ele falou, na hora. Né? Aí você eu saio aqui, vou lá na casa do Dr. Roger, tomo um vinho com ele, com o Manuel Caetano, vou comer lá uma picanha, e aí volto amanhã para casa, não tem problema. Mas ele não, assim, não teve nenhum... não entrou num estado de euforia porque ia sair. Ele, assim, o grau de racionalidade dele é uma realista. Na parte da tarde houve um momento em que o Favretto revogou a decisão do relator que tinha suspendido a decisão dele. E aí eles tiveram que fazer uma maquinação para que o presidente do tribunal, hoje se sabe, as revelações aí das gravações deixaram claro que várias autoridades, o ministro da Justiça, se envolveram nisso, mas demorou um pouco, a Polícia Federal não podia mais ficar com ele lá, isso na parte da tarde, porque não tinha mais justificativa legal para que ele ficasse preso. E aí, esse foi o momento... Coitado dele, eu não sabia o que fazer. O que eu faço? Aí foi o pessoal da Polícia Federal, delegados, os agentes foram lá e disseram, o senhor tem que ir embora. Foi o único momento em que ele arrumou a mala e vai ter que ir embora, porque não tinha outro jeito, eles não podiam ficar com ele lá. E seguraram, e ficaram ali naquela situação, até que veio a ordem do presidente do tribunal suspendendo. Aquele foi um momento que não sei como um leigo pode entender. Né? Uma decisão dada de manhã, a suspensão da decisão pelo relator da Lava Jato, o relator suspendeu a decisão, que tinha suspendido a decisão dele, e o presidente depois suspendeu tudo. A justiça, que nós sabemos demora, naquele domingo foi de uma celeridade absolutamente incompreensível.